Tem pássaro que você pode treinar por meses e ele nunca vai cantar do jeito que você espera. Hoje eu vou te mostrar as 5 espécies mais difíceis de adestrar para o canto, e você talvez esteja tentando treinar uma delas sem saber. Antes de falar das espécies, você precisa entender por que alguns pássaros quase nunca respondem ao adestramento, mesmo com todo o cuidado do mundo. E aí, criador, tudo certo? Olha, eu já criei muita espécie diferente ao longo dos anos. Já acertei muito e já errei mais ainda. Já vi pássaro meu pegando vício, já vi travando, já perdi muito tempo e dinheiro com espécie difícil achando que o problema era comigo. E te falo com toda sinceridade, as frustrações que eu passei, você não precisa passar. Esse vídeo não é para desanimar você não, muito pelo contrário, é para te preparar. Para você não gastar meses, às vezes até anos, forçando um pássaro que simplesmente não vai responder da forma que você quer. Porque tem criador que desiste da criação por causa disso, acha que não tem jeito, que não leva jeito para coisa. Mas na verdade o problema não é você. O problema não é só o treino, é o jeito que o cérebro dessas espécies funciona. E se você entender isso agora, já vai estar à frente de muita gente que está por aí quebrando a cabeça. Existem alguns fatores científicos e comportamentais que fazem uma espécie ser mais difícil de adestrar e você precisa entender isso antes de escolher qual pássaro criar. Primeiro fator, memória auditiva diferente. Tem pássaro que simplesmente não fixa o canto da mesma forma que outras espécies. É como se o cérebro dele não fosse programado para armazenar aquela informação de forma limpa. Segundo fator, nível de estresse. Tem espécie que é tão sensível que estressa só de ouvir outro macho cantando na rua, só de mudar de ambiente, só de ter gente estranha por perto. Terceiro fator, facilidade de copiar sons errados. E isso é traiçoeiro, porque o pássaro aprende rápido, mas aprende qualquer coisa. Cachorro latindo, celular tocando, som de carro na rua. E quarto fator, territorialismo. Tem espécie que o canto está ligado à briga, à disputa, ao instinto territorial. Não é treino técnico, é instinto de defesa. E é aí que vem o primeiro erro clássico. Muita gente força a cravação, força a repetição em espécie que simplesmente não foi feita para aprender assim. Então olha como eu montei esse ranking das 5 espécies mais difíceis. Eu não tirei isso da cabeça não. Eu considerei 3 coisas principais baseadas em anos de prática e conversa com criadores experientes. Primeiro critério, dificuldade de fixar o canto certo. Quanto tempo leva, quanto esforço você precisa colocar, o pássaro fixa limpo ou fica bagunçado? Segundo critério, facilidade de pegar vício, porque não adianta nada você ensinar o canto certo se na primeira oportunidade ele aprende errado e estraga tudo. Terceiro critério, sensibilidade ao ambiente. Pássaro que precisa de condição perfeita 24 horas por dia é muito mais difícil de manejar. E isso aqui não é achismo de internet não. Não é ranking de quem nunca criou pássaro na vida, é vivência, é prática de anos criando, errando, acertando e conversando com outros criadores sérios que vivem disso. Vamos começar da 5ª posição até a primeira. E eu te garanto, a espécie número 3 é a que mais surpreende quem está começando agora. Canário da terra. A 5ª posição do nosso ranking é o canário da terra. E eu sei que muita gente vai estranhar, porque ele é super comum, tem em todo canto, todo mundo conhece. Mas justamente por isso que ele entra nessa lista. Muita gente acha ele fácil porque é comum, porque tem muito por aí, porque sempre ouviu falar. Mas o problema é justamente esse, ele tem uma variação enorme de canto. Ele não tem um padrão fixo como outras espécies. Ele copia muitos sons do ambiente. E se você não tiver controle total, absoluto do que ele vai ouvir nos primeiros meses de vida, o canto fica bagunçado, cheio de nota errada, cheio de emenda feia. Você quer que ele cante uma coisa, mas ele aprende outra. Você coloca a gravação certinha, mas ele pega o barulho da rua. E o mais perigoso de tudo é que ele aprende rápido, mas aprende rápido demais. Ele aprende o certo rápido, mas também aprende o errado na mesma velocidade. É uma faca de 2 gumes. Por isso, se você tem um canário da terra, a dica de ouro é: ambiente o mais silencioso possível nos primeiros meses. Poucos estímulos sonoros diferentes. Controle total do que ele vai ouvir. Nada de deixar perto de outros pássaros, nada de deixar na sala com TV ligada, nada de celular tocando perto. Se com ele já é complicado assim, imagina com uma espécie que muda de humor só de ouvir outro macho cantando na rua. 4ª posição do ranking, o coleiro. Principalmente o coleiro selvagem, que tem uma sensibilidade extrema, quase neurótica. Esse pássaro muda de canto com qualquer barulho, com qualquer alteração no ambiente. Ele estressa fácil, muito fácil. E se você exagerar no estímulo, se forçar demais a barra, ele trava no canto.
simplesmente para de cantar. E aí você fica ali, esperando, esperando e nada. O problema aqui não é só ensinar o canto, é manter o canto limpo depois que ele aprende. Porque o coleiro é daqueles que aprende, mas depois vai mudando, vai adaptando, vai pegando coisa nova. Os erros mais comuns que eu vejo com o coleiro são esses: mudar de ambiente toda hora. O cara tira o pássaro de dentro de casa, coloca no quintal, depois leva para casa do amigo, depois volta. O pássaro não aguenta. Outro erro: colocar perto de muitos outros pássaros. Coleiro precisa de sossego, precisa de tranquilidade. E o terceiro erro: deixar ele ouvindo o som de tudo quanto é canto diferente, gravação misturada, pássaro de outra espécie cantando perto. Isso aqui já sujou muito canto bom por aí, muito mesmo. Eu já vi coleiro top, com canto impecável, ficar completamente perdido por causa de manejo errado. Agora, se você acha que sensibilidade já é problema, espera até conhecer a espécie, que aprende na base da briga, do instinto territorial puro. Terceira posição, e olha que surpresa para muita gente, o trinca-ferro. Sim, o trinca. E eu sei que tem muita gente que adora essa espécie, que cria há anos, mas a verdade precisa ser dita. Ele é muito difícil de padronizar o canto. Sabe por quê? Porque o canto dele é ligado ao instinto de disputa, de território. Ele não canta para você, ele não canta porque está feliz, porque está bem alimentado. Ele canta para brigar, para mostrar dominância, para dizer para o outro macho: aqui é meu território. Por isso ele aprende muito em contexto de confronto, de pegar com outro macho. Mas aí fica difícil padronizar o canto técnico dele, aquele canto limpo, bem dividido que a gente quer. Porque ele não está cantando para técnica, ele está cantando para briga. E é por isso que, se você erra na motivação, se você exagera na dose, o trinca não melhora, ele piora. Ele fica nervoso, agressivo, o canto fica acelerado, atropelado. A dica aqui é usar motivação controlada. Não é deixar sem motivação nenhuma, mas também não é exagerar. Evitar briga direta e excessos de estímulo. E vou quebrar aquele mito de uma vez por todas. Não é só colocar para se pegar com outro trinque e pronto, não é mágica. Não funciona assim. Tem técnica, tem timing, tem manejo. Se como trinca já é assim, imagina um pássaro que pode até perder o canto completamente, virar mudo se você forçar demais. Segunda posição do nosso ranking, o azulão. E esse aqui, meu amigo, é osso. É para quem realmente tem experiência, paciência e estrutura. O azulão tem uma tonalidade grave, profunda, que é muito difícil de imitar, muito difícil de reproduzir em gravação. A personalidade dele é forte demais, ele é territorialista, é desconfiado. Se ele se estressa com alguma coisa, ele cala. Simplesmente para de cantar. E demora muito, mas muito mesmo, para retomar o canto. Tem azulão que fica meses sem cantar depois de um susto, de uma mudança brusca. E aqui vai uma verdade que poucos falam abertamente. Tem azulão que não volta para o mesmo nível de canto depois de um erro de manejo. Você tinha um pássaro cantando lindo, aí errou no manejo e estressou ele. E pronto, nunca mais voltou a ser o que era. Por isso, com o azulão você precisa de rotina estável. Não pode ficar mudando de ambiente toda hora. Não pode ficar trocando de tutor, de criador. O pássaro precisa confiar no ambiente, precisa se sentir seguro. E mesmo fazendo tudo certinho, tudo do jeito certo, é lento. Muito lento. Você não vai ter resultado em semanas, não vai ter resultado em meses. É um trabalho de longo prazo. Só que nada, absolutamente nada se compara à espécie número 1 do nosso ranking, que é o verdadeiro terror de quem tenta ensinar canto só com gravação. E chegamos à primeira posição, a espécie mais difícil de todas para adestramento de canto, o curió selvagem. Se você é iniciante e começou com curió, meus pêsames, porque esse aqui é o nível hard do adestramento. O curió depende muito, mas muito mesmo, de tutor vivo. Ele precisa ouvir outro curió cantando, precisa dessa interação, desse estímulo real. A memória auditiva dele é muito específica, muito seletiva. Ele não aceita qualquer som, qualquer gravação, tem que ser do jeito que a natureza programou ele para aprender.
e ele pega vício com uma facilidade absurda. Você roda a gravação errada uma vez, 2 vezes e pronto, já era. O canto ficou sujo. E gravação sozinha? Pode esquecer, raramente resolve. Você pode ficar meses rodando gravação e o pássaro não aprende nada, ou aprende pela metade, ou aprende errado. E é aqui que muita gente comete o maior erro de todos, tentar acelerar o processo, quer resultado rápido, quer ver o pássaro cantando em semanas. O erro fatal com Curió é esse, rodar gravação forte o dia inteiro, no volume máximo, direto no ouvido do pássaro, trocar de canto toda hora porque não está dando resultado, forçar exposição sem o pássaro estar pronto, sem ele estar na fase certa. E o pior de tudo é que, quando o dano está feito, quando o estrago já aconteceu, quase ninguém consegue voltar o pássaro para o que ele era antes. Você perdeu aquele curió. Simples assim. Mas olha, presta atenção agora porque isso aqui é importante. Esse vídeo não é para você evitar essas espécies, tá bom? Não é para você desistir de criar trinca, azulão, curió, colheiro. Não é isso. É para você entrar já sabendo da dificuldade real. Para você não se frustrar no meio do caminho, para você não achar que o problema é com você, que você não tem capacidade, que você não leva jeito para a criação. Muita gente desiste por causa disso. Compra um curió achando que vai ser fácil, tenta treinar do jeito errado, não dá resultado e aí acha que criação não é para ele. Mas não é isso, é só falta de informação. Porque quem domina essas espécies difíceis se destaca, e muito. Vira referência, vira a pessoa que todo mundo procura para pedir conselho. Agora, se você quer mesmo evoluir no adestramento, tem uma coisa que vale mais do que saber quais são as espécies difíceis. É entender um princípio fundamental. O tempo do pássaro não é o seu tempo. Você quer resultado em 1 mês, mas o pássaro precisa de 6. Você quer forçar, mas ele precisa de paciência. Os 3 pilares do adestramento são constância, ambiente controlado e paciência. Você não pode forçar resultado. Você não pode acelerar a natureza. Você precisa criar as condições certas e deixar o processo acontecer naturalmente. E olha, se esse conteúdo te ajudou de verdade, se você aprendeu algo novo aqui hoje, se você percebeu que estava cometendo algum erro com seu pássaro, eu tenho um pedido importante para você. Esse canal cresce com a ajuda de vocês, criadores, que acompanham, que comentam, que compartilham o conteúdo. Se você puder fazer uma doação, qualquer valor que seja, por menor que pareça para você, vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre criação de pássaros, a investir em equipamento melhor para gravar, a trazer mais informação útil e prática para você. É simples. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora ou clica no link que eu deixei fixado ali nos comentários. Cada ajuda faz diferença, cada apoio me motiva a continuar. E não esquece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e deixa aquele like maroto aí para fortalecer o conteúdo e ajudar mais criadores a encontrarem essas informações. Valeu demais, criador! Fica com Deus e até o próximo vídeo!